Programar me deixou doido, por isso deixei de ser programador. Foi isso que o nosso amigo Tocodano postou lá no site Tab News. Vamos dar uma olhada no que ele falou. Eu comecei a trabalhar em fevereiro de 2013 como desenvolvedor web. Foram mais de 10 anos de dedicação até que eu finalmente abri os olhos e abandonei a profissão. Durante esse período, trabalhei para diversas empresas, tanto no Brasil quanto no exterior. Muitas das empresas que trabalhei estavam dispostas a pagar um preço considerável por profissionais experientes capazes de atender às suas demandas. Mesmo com um faturamento de até 28 mil por mês, decidi abandonar essa profissão. Isso aqui provavelmente num salário aí de um salário de uma empresa que paga em dólar, né? Aqui ele deu uma introdução inicial do que ele falou, né? Vamos ver qual que é a realidade da profissão que ele, segundo esse nosso amigo aqui, Tocodano. Nenhuma das empresas ou cursos dos famosos gurus que vendem cursos online hoje em dia revelam a verdade nua e crua quando você decide comprar cursos e se aventurar nessa carreira. Se você é um programador, pode confirmar o que estou prestes a dizer. Ninguém te respeita, ninguém te ouve e por algum motivo tudo de errado parece ser culpa sua, mesmo que ontem você tenha sido o herói do time. Afirmação perigosa essa aqui, porque isso não é verdade. Eu já passei por várias empresas aí que a realidade era totalmente diferente, onde o ambiente de trabalho, e são, né, até na empresa que eu estou hoje, são bastante respeitados para tomar decisões aí técnicas sobre o produto, sobre as coisas que a gente tem que desenvolver, né, tanto na parte de produto quanto na parte técnica. A questão de ser respeitado ou não, acredito muito mais que tem que ser parte de você. A partir do momento que você está no ambiente de trabalho, no ambiente profissional, você tem que respeitar as outras pessoas e essas pessoas têm que te respeitar, senão acaba que vira um ambiente tóxico, com um desnível de poder, né? Porque a partir do momento que você não é respeitado, a estrutura de poder dentro do ambiente fica desnivelado. Falar que ninguém te respeita em todas as empresas, eu acho que é forte demais. Mas vamos continuar aqui. O lado sombrio. Você será desrespeitado, será confrontado, você será provocado, tentarão te humilhar, vão te subjugar, tentarão te controlar, vão dar ordens a você, vão te ameaçar, cobrarão produtividade, cobrarão ainda mais produtividade, dirão que você não é bom o suficiente, você será afogado em reuniões intermináveis, esse ponto aqui é verdade. Receberá ligações a qualquer hora, levará culpa por erros alheios, às vezes te enlouquecerão, enfrentará desafios inimagináveis. Cara, você deve ter passado aí por problemas cabulosos, por empresas horríveis. Só pelo fato de você estar numa empresa onde as pessoas tentam te humilhar e você continua lá, tendo a oportunidade de, como ele disse, ele é sênior, né? Tendo a oportunidade de trocar de empresa, isso é muito absurdo na minha concepção. Eu não deixaria ninguém me humilhar no trabalho, assim como eu também não tentaria humilhar ninguém. Ainda mais que é uma coisa que é tipo trabalho, você vai passar um terço da sua vida ali nessa profissão, né? Então você tem que se respeitar primeiramente como profissional, e se você se respeitar como profissional, você não vai deixar outras pessoas te desrespeitarem dessa forma. Falando algumas experiências que ele teve que são muito complicadas. Todas as empresas que ele passou foram assim, realmente a carreira desse cara foi um terror. E faz sentido ele estar largando a área, né? A parte das reuniões tem um fundo de verdade, realmente, às vezes a gente tem mais reuniões do que seriam necessárias, e eu acho que muitas dessas reuniões aí poderiam ser evitadas só por mensagem de textos e tal. Agora vamos ver aqui quais são as vantagens, segundo ele. As desvantagens a gente já viu que é muitas, né? Então vamos ver quais as vantagens. Uma, salário inicialmente atraente. O que eu posso falar é que talvez esse rapaz, ele não goste tanto de programar. Óbvio que você não precisa gostar do seu trabalho, você não precisa amar o que você faz ali, é um trabalho. Tudo bem se você trabalhar só pela parte profissional, dinheiro, e depois fazer outras coisas da sua vida. Mas, geralmente, quem é dessa área gosta de programar, gosta de fazer alguma coisa dentro da tecnologia, além de trabalhar, né, no caso. Um dos meus hobbies é programar por conta, mesmo quando eu não estou trabalhando, né? Eu gosto de fazer isso. Tanto é que eu estou aqui produzindo conteúdo de tecnologia. Não é só o salário que tem vantagem, você tem várias vantagens, como você pode receber um salário bom e morar numa cidade pequena. Isso é possibilitado pelo home office. Você pode ter mais tempo na sua rotina caso você tenha filhos ou você tenha parentes que você goste de passar tempo, você vai ter mais tempo. Isso é uma realidade que a maioria das outras profissões não tem. Além do salário, você tem a oportunidade de aprender outros idiomas ali, porque você está em contato com uma coisa que primariamente é produzida em outro idioma. Então, você vai ter um contato grande
com conteúdos nesse outro idioma e você pode eventualmente aprender. Você tem um salário que é muito bom e se você for organizado com a sua rotina, você consegue ter uma qualidade de vida assim, de tempo livre muito boa. Você consegue ter acesso a coisas assim que a maior parte das pessoas no Brasil não tem, que é ter uma vida uma vida um pouco mais equilibrada, né? Ter tempo livre para fazer os hobbies, as coisas que você quer. E parece que nosso amigo aqui, ele discorda também disso, porque o próximo tópico dele é a rotina implacável. Vamos ver qual que era a rotina implacável dele. Minha rotina era marcada por madrugadas, estudando soluções para problemas de negócios que prometiam valor ao produto. Eu frequentemente acordava atrasado, resultado dessas noites de trabalho intenso. Eu não entendi, ele estava estudando uma resolução de problemas do negócio fora do horário de trabalho? Isso não faz sentido. O trabalho de programador, de desenvolvedor, ele é um trabalho criativo. O tempo que você vai gastar aí numa solução para o negócio da empresa que você trabalha tem que estar dentro do tempo de trabalho, do seu horário, do seu expediente. Você não tem que levar problemas do seu trabalho para a sua vida pessoal. Às vezes, são exceções, mas a regra não pode ser você sempre levar o problema do seu trabalho para casa. Principalmente quando você está no início da carreira, vai ser mais comum mesmo você pegar problemas do trabalho e tentar resolver no seu tempo livre. Isso é inevitável, porque no começo da carreira você tem medo de ser demitido, você tem prazos super apertados e à medida que você vai evoluindo na sua carreira, você aprende a contabilizar melhor o tempo, a se organizar, evitar esse tipo de coisa que dormir de madrugada resolvendo um problema do trabalho. E ele continua, as famosas reuniões diárias, conhecidas como daily, eram um ritual sagrado para a maioria dos colegas. Chegar atrasado era quase um pecado capital. Chegar atrasado é um problema, porque tem outras pessoas ali que têm o tempo delas. Se você quer que seu tempo seja respeitado, você também tem que respeitar o tempo dessas pessoas. Mas a daily, ela se chama daily por um motivo, porque é muito mais fácil, aqui agora falando de metodologia de produção de software mesmo, ou de gerenciamento de projetos. Muito mais fácil corrigir um caminho que está 1 centímetro desnivelado, ou 1 centímetro para o lado, do que quando esse mesmo caminho está a 1 metro de distância, por exemplo. Por quê? Por que a daily é tão importante? Porque todo dia ali você vai pegar o que você fez no dia anterior, o que você está fazendo, o que você vai fazer hoje. Você vai pegar o que você fez no dia anterior, comentar com os colegas, mapear o que você vai fazer e descobrir se você tem um impedimento ou não e como pode ser resolvido esse impedimento. Isso é crucial para você manter uma rotina de desenvolvimento, de gerenciamento do projeto saudável. Já pensou se você tem um impedimento e passa uma semana sem conseguir comunicar isso para o time? No caso da dele, obviamente que tem outras formas de você fazer isso, como comunicação assíncrona, onde você pode evitar esse tipo de reunião, né? Mas, infelizmente, no Brasil, isso não é tão comum. As empresas, elas ainda prezam, mesmo você trabalhando em remoto, tendo uma flexibilidade de horários maior, elas ainda prezam para você estar disponível ali no horário comercial e etc. E participar das deles não é uma coisa de outro mundo, porque geralmente essas reuniões tem que ser reuniões rápidas. 15 minutos, você matou essa reunião e beleza. Tá demorando é porque tem alguma coisa errada no processo aí. E aqui ele continua. Participava de inúmeras reuniões ao longo do ano. A maioria delas se tornava irrelevante para o trabalho que desempenhava. Quando não conseguia cumprir uma tarefa dentro do prazo, de 2 semanas era crucificado. Mas quando entregava código de má qualidade para satisfazer expectativas, parecia que eu merecia um pedestal. O problema com essa abordagem era que sempre me condenava a mais sofrimento no futuro. Após a dele, havia muitas reuniões com a equipe de desenvolvimento e com pessoas desconhecidas. Por fim, uma última reunião, onde eu era mais uma vez cobrado, humilhado e pressionado. Cara, que ambiente tóxico. Chegava no fim do dia exausto, ansioso pelo próximo dia, em uma rotina frenética que parecia consumir anos da minha vida. Realmente, nesse tipo de ambiente aqui tóxico desse jeito, você deve ter tido um burnout facilmente. Bom, isso é uma característica das empresas que ele passou, mas que não é a realidade na maioria das empresas. Tem muitas empresas de tecnologia que são great place to work, justamente porque tratam os seus funcionários com respeito. Tem um ambiente de trabalho ali que seja colaborativo, né? Não é só ordenar e executar, né? Vocês acham que para ele valeu a pena ser um programador? Para mim,
Tipo, eu não precisaria ter lido essa parte aqui, eu já saberia que pra ele não valeu a pena. A saúde dele estava em frangalhos, o estresse era constante e o futuro parecia sombrio. Vou ter que gastar uma fortuna pra me recuperar e pagar as contas enquanto busco uma nova profissão. Pra mim, valeu muito a pena ser um programador. Foi essa profissão que eu estudei e que eu gastei meu tempo ali aprendendo. E é o que me permite ter uma vida bastante confortável hoje em dia. Eu não passei por nenhum desses problemas aqui que ele tá, enfim, que ele tá relatando, né? Porque realmente deu uma azar absurda aí nessas empresas que ele passou. Se todas as empresas que ele passou foi assim, eu me pergunto se o problema tá realmente aí na empresa ou na equipe, ou se ele se deixou ser tratado assim e acaba culpando a profissão em si, né? As empresas da área. Eu não sei, eu não conheço ele, eu não posso falar pela minha experiência e pelas pessoas que eu conheço da área também e outros colegas. Isso aqui é um caso que parece ser excepcional, né? É uma exceção. A lição aprendida. Como dizem, dinheiro não é tudo. Realmente não é tudo. Minha paz e saúde valiam mais do que qualquer quantia em dinheiro. E realmente vale. Sua paz, sua saúde. E se você é programador, você tem que fazer exercício, hein? O que me levou a abandonar essa carreira. Ser programador não enriquece ninguém. Pelo contrário, pode enlouquecer muitos. Realmente, ser programador não enriquece ninguém. E eu acho que não é nem esse o conceito. É só uma profissão que tem salários bons aí. Salários justos, né? Pela profissão em si. Talvez esses salários aí não sejam o suficiente ainda, né? Deveriam talvez ser mais altos que isso. Mas são salários bons, principalmente para a realidade brasileira, onde o salário mínimo é baixíssimo e a média de salarial das pessoas é baixa. Essa é uma profissão que te permite ter uma vida um pouco mais confortável aí no nosso país. Aqui ele deixa um conselho para quem segue essa carreira. O conselho dele é: não sigam o meu exemplo. Se surgir uma oportunidade lucrativa para deixar essa profissão, não existe. Ela pode te quebrar se você não tomar cuidado. Nesse caso, não é a profissão em si, e sim a forma como você se permite. E se você tá nesse tipo de ambiente tóxico, tipo, se você estiver trabalhando CLT, existem leis trabalhistas para esse tipo de assédio no trabalho. Porque o que ele citou aqui é basicamente assédio moral, né? Se ele era humilhado constantemente numa reunião, com certeza se caracteriza como crime, né? Por parte da empresa. E para ele, o que é que o futuro reserva? A única certeza que temos é que todos vamos morrer, né? Além disso, só Deus sabe o que está por vir. E ele aqui termina com uma nova profissão, não tenho ideia do que o futuro me reserva, mas sinceramente eu preferia trabalhar recolhendo latias, aliás, é uma profissão digna, do que voltar a ser programador em qualquer empresa, mesmo que oferecessem tesouros de ouro e pedras preciosas. Na verdade, ele passou por uma experiência traumática que não é a realidade da profissão. Eu também não posso falar por todas as pessoas, eu falo por mim. Eu nunca passei por isso, nunca tive esse tipo de problema aqui. É óbvio que às vezes você vai ter problemas como ficar até mais tarde num problema que você precisa resolver. Às vezes você vai ter que trabalhar fora do horário, mas isso geralmente é acordado entre a empresa e o funcionário. Você vai passar, vai conhecer pessoas ruins, pessoas boas aí na sua prática, na sua profissão. Aí você não pode deixar que isso dite aí como é que vai ser a sua carreira profissional, né? Você tem que primeiro agir como um profissional, ser um profissional e exigir que as pessoas te tratem como um profissional, né? Isso tem que fazer parte da sua postura aí como desenvolvedor. Não só escrever código e aceitar o que as pessoas falam. Se a pessoa te assedia dessa forma, você tem que entrar para um processo. Você não pode passar por tudo isso, por uma experiência traumática dessa e no final sair sem mais nem menos, né? Com a mão abanando, como falam. Então eu vou acabar esse vídeo por aqui. Comenta aí embaixo o que você achou, se você trabalha na área e acha que isso é a realidade, ou se você trabalha na área e sabe que não é desse jeito em 100% das empresas. E se você não trabalha na área, do que você acha dessa história aqui. No mais, é isso. Se você não for inscrito, se inscreve no canal, ajuda a gente a crescer. Deixa um joinha e a gente se vê no próximo vídeo.